Em primeiro lugar, eu quero ler um versículo que está em Efésios capítulo 5 e verso 11. Em Efésios capítulo 5 e no verso 11, diz assim: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Efésios capítulo 5, verso 11. Veja bem, no Novo Testamento está a recomendação do Espírito Santo dizendo para que os cristãos não se comprometam, não se envolvam com as coisas que não possuem parte com o reino de Deus. Vou ler novamente. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pois bem, falando sobre a batalha espiritual, que é a área que eu lido, escuridão remete a tudo aquilo que não provém de Deus, é onde estão inseridos os demônios, é onde os demônios encontram legalidade. Se você assistiu uma pregação que eu fiz, eu falo sobre legalidades. E toda vez que você está quebrando princípios da palavra, que você está dando oportunidade para que essas legalidades sejam trazidas para a tua vida, quebrados os princípios da palavra, você está abrindo portas espirituais para que esse mal possa agir na tua vida, na tua família, nos teus filhos. Você está dando possibilidades para que eles possam entrar. É como se você estivesse assim: olha, eu vou abrir a porta da minha casa, eu vou quebrar o princípio da palavra e vocês podem entrar e fazer o que vocês querem fazer na minha família, na minha vida. Não participem, diz o Senhor. E o outro versículo também que o Senhor tocou no meu coração está em 1 Pedro, no capítulo 1 Pedro 5:8, diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu quero dizer que neste dia, se apropriando de uma coisa que diz que não há maldade, que não há perversidade, eu quero dizer que existe um mundo espiritual agindo, maquiado, mascarado, para adentrar na tua família, para trazer a tua família à presença deles através das quebras dos princípios da palavra de Deus. Eu não estou falando da placa da igreja, eu não estou falando das paredes que tipificam a igreja, estou falando das primícias relacionadas à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, para vocês não se relacionarem com coisas que são pagãs, que não provêm de Deus. Você lembra quando o povo se rebelou, foram ao deserto fazer aquele bezerro de ouro para adorá-lo? Aquele bezerro de ouro tipifica a rebeldia e a contrariedade aos princípios da palavra. E assim também o povo tem feito isso. Aí você pode me falar: mas pastor, não tem nada a ver, é uma brincadeira. Mas não existe isso no mundo espiritual, irmão e meu amigo. Não existe isso. Se você está quebrando princípios que Deus diz para você ficar longe, não participar daquilo que tem escuridão, por que você, que é um cristão, vai desonrar a palavra e se apropriar daquilo que não é de Deus? Por que você vai colocar as mãos nas coisas que são sujas, que não provém de Deus na sua vida? Para que você vai querer aproveitar um momento talvez para querer uma diversão e quebrando princípios que estão diretamente ligados àquilo que Deus diz para você não fazer? Foge disso. Não deixa o adversário encontrar legalidade para interagir na tua casa, na tua família. Bom, eu estava lendo a respeito disso. Esses rituais, esse dia, ele começou no século V a.C. e começou lá com os celtas. E os celtas, eles habitavam, naquela região dos países da Irlanda, na Inglaterra, na França e por aí. O que eles acreditavam? Qual é a premissa disso? Qual é o sentido disso? Em primeiro lugar, eles acreditavam num deus de D minúsculo, que, se você for ver a etimologia, ele pertence a uma classe de demônios e ele se chama Muck-Ola. Muck-Ola, tá? Ele se escreve com M-U-C-K, separado O-L-L-A. Muck-Ola, tá? Muck-Ola. Você vai ver a conotação que isso tem, tá? Com a palavra de Deus. Bom, eles consideravam esse demônio como um deus, um deus para eles. Então ele era reverenciado neste dia, 31 de outubro, no século V, há quase 3.000 anos atrás. E o que eles acreditavam e por que eles faziam isso? Eles acreditavam que essa entidade
nesse dia, através dos rituais que eles faziam, da bruxaria e das manifestações que ocorriam, esse Deus ele requeria que esse dia fosse um dia de sacrifícios, para que portais pudessem ser abertos, portais espirituais que pudessem ser abertos para que eles pudessem adentrar nesse campo físico. Então, eles foram fazendo através disso, segundo as recomendações dessa entidade, conhecido como Senhor da Morte, foram fazendo então um ajuntamento entre as pessoas para que nesse dia 31 de outubro eles pudessem então se reunir, né, fazer uma preparação para que estes espíritos, né, que nós sabemos que são demônios, pudessem entrar através desses portais que eram invocados. Pois bem, todas as pessoas que participavam dessa apropriação, então estavam propensas a receber esses espíritos. Esses espíritos eles buscavam vidas para abrigá-los. Eram demônios que abria-se um portal através da busca dessa preparação, e esses portais permitiam que esses demônios, né, esses espíritos, então viessem à Terra para eles ficarem confinados, ou seja, presta atenção, confinados em todo aquele que estivesse os invocando. Presta atenção numa coisa mais interessante. Então eles buscavam vagar a Terra para procurar essas pessoas para que eles pudessem se apropriar delas. Então quando você começa a dar essa oportunidade legal para que esse mal consiga, porque eu quero te dizer uma coisa, existem bruxos que neste dia estão invocando esses demônios. Tá? Você pode estar em casa lá e falar, mas eu estou brincando. Mas nesta noite, neste dia, existem bruxos, existem pessoas que estão devotadas, que estão levando isso muito a sério, para que essa abertura aconteça nesse campo físico, através desses mantras, dessas orações contrárias, contrárias que eu digo, contrárias aos princípios cristãos, para que eles tenham acesso e possam então adentrar nesse campo físico, ok? Bom, nesta noite, os corpos, as pessoas que invocavam, que viviam, então elas se tornavam receptivas. E tem mais, esses tipos de entidade, eles também procuravam, para que fossem abertos esses portais, eles invocavam para que todo aquele que estivesse propício a buscar essa força que eles acreditavam dar a esses bruxos, buscavam então através de rituais macabros, eles buscavam também, exigiam sacrifícios humanos com animais, com crianças, com homens e mulheres, para que eles pudessem então ser saciados através do sangue, ok? Uma coisa me chama muito a atenção, que além desses sacrifícios, as pessoas que elas eram condizentes, que elas participavam, elas buscavam nessas entidades um abrigo. Elas buscavam nesses espíritos um aconchego. Ou seja, elas acreditavam que esses espíritos dariam uma força sobrenatural a elas. E na verdade, o inimigo, o adversário, nós trazendo isso para o mundo cristão, quando ele se aposta de alguém, parece que ele traz uma força sobre-humana. Mas isso é para cativar. Então, hoje, nesse dia, nesta noite, mesmo que você diga que não exista conotação alguma com a maldade, com intenções nesse sentido, você abrindo essas possibilidades através de uma brincadeira, de uma exaltação a um dia que está declaradamente separado a entidades malignas, você está abrindo oportunidades para a tua vida, para a tua família. E nesses rituais que invocavam espíritos, esses espíritos, eles nessa invocação amaldiçoavam todos aqueles que estivessem participando. Estavam então se apropriando desses corpos como posses legais, pela legalidade, e esses espíritos então amaldiçoavam a todo aquele que estivesse então inserido nisso. Mesmo no sentido de achar que aquilo estava sendo algo construtivo, na verdade, aquilo estava trazendo a força negativa sobre esses bruxos. Você pode ver a história da bruxaria
das bruxarias que houveram durante toda a Idade Média, durante todo o percurso até aqui, e você vai ver relatos durante a história, por toda a história, de casos muito graves, até a própria Igreja Católica combatia, e isso, eu quero dizer uma coisa, se isso não faz bem, se isso não vem de Deus, você tem que cair fora. Eu quero dizer para você nesta hora, se Deus trouxe você para assistir isso, não deixe os teus filhos participar disso. Não deixe eles entrarem nessa jogada, porque isso é armação maligna. E sabe, os celtas, eles buscavam através desse dia, que eles faziam sacrifícios e também queimavam pessoas em estacas para oferecerem a essas entidades. Aí eu fui estudando um pouco mais isso, dessas tradições dentro do Halloween, desse dia, e eu fui vendo que esse festival, ele vai um pouco mais além da história e remete ao deus Baal. Lembra que eu li lá no começo falar sobre Mukeolá, que significa o Senhor da Morte? Então, se você for ver, dentro da base bíblica, essas festividades, ela vai lá para trás, quando começou os sacrifícios e também a adoração ao deus Baal, que está na Bíblia. Então, eu estava lendo um livro que diz o seguinte, no livro de Alexander Hislop, diz lá, The Two Babylons, diz assim, as duas Babilônias, encontramos o seguinte, o deus o qual os druidas, adoravam era o deus Baal, como os intensos rituais de fogo mostravam. Então, existe uma conotação, se você for ver na Bíblia, o deus Baal, ele buscava, então, da mesma forma, esse tipo de sacrifício, oferecendo sacrifícios humanos, para que, então, essas entidades fossem saciadas. E também nós temos as evidências que falam sobre crianças estarem sendo oferecidas. Se você for ver também lá ao deus Moloque, que tem essa conotação também de sacrifícios de criança. Então eu quero dizer isso, com isso tudo isso, que existe uma grande probabilidade, uma grande interação no mundo físico e no mundo espiritual, com aberturas de portais espirituais neste dia. E estão sendo feitas agora, grave isso que eu estou te falando, sendo feitas agora oferendas, estão sendo feitos agora trabalhos, estão sendo feitos preparativos para que esses portais malignos sejam abertos. Então aí eu te pergunto, você é cristão, como que você vai compartilhar de uma festa que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com a igreja? Você pode falar, tudo isso aí, pastor, olha, isso aí é tudo bobagem, tudo bem. Eu estou te dando um alerta, você não é obrigado a seguir um alerta, e você também pode chegar para a palavra de Deus, ao versículo que eu li, eu falei um versículo que tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, você pode desconsiderar, mas o Senhor diz para você não se apropriar e não trazer isso para dentro da tua casa. Então pode ser um alerta de Deus, eu digo que pode ser um alerta de Deus que o Senhor trouxe você a assistir esse vídeo. Então esses tipos de sacrifícios eram levantados ao deus Baal. A palavra do Senhor diz que lá no vale do filho de Rinom, para fazer os seus filhos e suas filhas serem entregues a Moloque. Ou seja, para ofertarem, através desses tipos de cerimoniais, o que você tem dentro da sua família, a essas entidades malignas, que se apropriam das crianças, que tomam as crianças inocentes, com a sua inocência, dá possibilidades delas estarem sendo sintonizadas num campo espiritual maligno. Então eu quero dizer que a palavra do Senhor diz, lá em Jeremias, capítulo 32, e no verso 35, diz assim, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo ao Moloque, o sacrifício. É como se você estivesse abrindo a brecha espiritual para que essas entidades se apropriem dos seus pequenos, da sua casa. O que nunca lhes ordenei, aqui é Deus falando, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá, o povo de Deus. Amados, você for ver também, tanto Nironde, Baal, que eram requeridos através desses sacrifícios ou através dessas entidades, como eu li também dentro do Halloween, são todas entidades que trabalham
em datas específicas, para que esses portais sejam trabalhados e eles sejam saciados com estas almas. Então, o ser humano que é oferecido, daí dá a palavra, então, a conotação dessa entrega, são oferecidos como a esses demônios que são chamados também como devoradores de carne, né? Então, o que eu quero dizer? Sai fora disso. Não deixa vir essa maldição para dentro da tua casa. Não deixa abrir portais. Não deixa os seus filhos, a sua família, entrar numa coisa que Deus está falando para você não fazer. Eu quero encerrar esse momento. Está escrito lá em Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns apostarão, abandonarão a fé e darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Presta atenção. Isso está em Timóteo 4:1. Isso é uma apropriação de um legado que contraria o cristianismo. E isto está induzindo muitas pessoas a quebrarem os princípios da palavra de Deus, do qual o Senhor diz: sai fora da escuridão. E isso está trazendo ensinos, está abrindo possibilidades a espíritos enganadores, está abrindo possibilidades a ensinos de demônios adentrarem dentro da sua casa. Eu quero deixar esta palavra. Se serviu, amém. Eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas através desse ensino, desse pequeno momento, né? Não é bem um ensino, é uma troca de ideias que eu quero que isso seja de grande valia para a tua vida nesta hora. Que Deus possa abençoar, que Deus possa trazer sobre você respostas do reino de Deus à sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e vamos pedir para que o Espírito Santo esteja falando com você e confirmando esta palavra agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esse meu amigo, esta minha amiga. Pai, eu peço que esta palavra que foi entregue agora, nesta tarde, venha assim como um alerta para que essas pessoas estejam agora entrando em arrependimento, que elas possam agora dizer: Senhor, me perdoe, eu não sabia que havia ligações espirituais malignas, que isso era coisa do paganismo, que era coisa que é contrário à tua palavra. Eu não quero abrir portais na minha família, eu não quero participar daquilo que está sendo feito neste dia, como uma oferenda, uma consagração maligna que atrai demônios. Eu não quero ser participante disso. Eu estou pedindo perdão. Eu peço, Senhor, que eu possa, neste dia, estar sendo agora movido pelo Teu poder, que eu possa ter mais conhecimento, porque a Tua palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu te peço, Espírito Santo, que este alerta possa servir para muitas pessoas que estão entrando aos poucos nesta onda de Halloween, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que estas palavras possam abrir a tua visão, pelo menos um pouco, para ver a ligação que existe sobre essas entidades e o que pode estar sendo possibilitado à sua vida e à sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo esta palavra para você. Shalom, a paz do Senhor. Se inscreva em nosso canal, que temos mais estudos relacionados que servirão para construir, para edificar a sua família. Em nome do Senhor. Até mais. Paz.